Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos contar uma história que tirou muito meu sono quando eu era criança. Hoje nós vamos falar da saga do bebê diabo. Os notícias populares da década de 80, 90 ali acabaram com o meu psicológico. Mas para contar essa história, que é uma história bizarríssima e muito estranha, eu tenho um convidado aqui que é a pessoa indicada para esses assuntos. Mas eu não vou falar quem é, não vou. Eu vou pedir ao maestro uma nota. Aê! Oh! Ele voltou. Será que ele voltou? Quem será? Quem será? Acho que ninguém adivinhou ainda, hein? Falando em diabo, olha aí quem aparece. Ai, caramba. Hoje promete. Estamos aí. Eu sou o Felipe do Mundo Gump. Mundo Gump, MUNDOGUMP.com.br. Já meto a propaganda, já chego igual o Mark Zuckerberg aqui, ó. Quem mais vocês iriam imaginar que ia contar a saga do bebê diabo aqui no Acredite Se Quiser? Philip Kling. É isso aí. O rebento de Satã. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber da história da semente do mal. Zé do Caixão, Notícias Populares, Banda Calypso, Capeta do Vilarinho, Pânico Satânico. Acredite se quiser. Exorcizamos te, omnes immundos spiritus, omnes satanica potestas, omnes incursio infernalis adversari, omnes legio, omnes congregatio et secta diabolica, ergo, Draco maledicte, ecclesiam tuam securi tibi facias libertate severe, te rogamus, audi nos. Ô Kling, olha só, quando eu era criança, tinha um tabloide, que era aqueles tabloide barataço que tinha, sei lá, 10 páginas, mas as 10 páginas pingava sangue. E tinha muitas notícias aí, sacou? Tipo assim, chacina mata 60 com uma bala só. Uhum. E lá apareceu, bebê diabo nasce em São Paulo. Pois é, cara. Que história estranha, né? E esse jornal ficou requentando essa história um tempão. Bebê diabo é visto pô. no telhado, bebê diabo é visto em escola, bebê diabo amaldiçoa show do Calypso. Esse troço era brincadeira. Era. O que acontece, cara, esse período aí, tem que primeiro, vamos situar então, primeiro, essa coisa dos tabloides, né? Esses jornais, cara, eles começam a aparecer lá nos Estados Unidos, tá? Aí, meados aí do final dos anos 50, eles começam a brotar esses tabloides com essas histórias, e eles não tinham nenhuma responsabilidade, cara, com relação à verdade dos fatos, então eles faziam esses negócios, então botavam essas coisas, então um que era muito famoso, cara, eu cheguei a comprar ele nos Estados Unidos quando eu fui, cara, ele ainda tinha, depois ele acabou, que era o Weekly Daily News, que era só, eu lembro que o que eu comprei, ele tinha na capa a patinadora de 6 pernas, que patinava com 6 pernas, ela mulher... Pegaram uma mulher deficiente lá, que ela tinha um problema lá, que ela nasceu com a gêmea. Uma gêmea embutida, sabe? Com um monte de perna. E aí botaram. Aí eles faziam umas trucagens, assim, que eles botavam com. Naquela época não tinha computador. Os caras cortavam na tesourinha ali, faziam umas montagens, assim, sabe? E eram montagens até relativamente muito bem feitas pra época. Tem muita imagem que você ainda hoje circula em grupos de. Esses grupos aí, sim, de gente obcecada, o fófilo, né? Na ufologia e tal, que são desses tabloides. Tem o Clinton apertando a mão de um alien, assim, isso é do Weekly Daily News, entendeu? Então, algumas histórias, por exemplo, o Homem de Taured, lembra do Homem de Taured? O cara que tava dentro de um avião e tal, né? Isso aí vem desses tabloides, é fake, o Homem que Viajou no Tempo também várias histórias que entraram pro imaginário coletivo são naturais desses
tabloides aí. Um tempo atrás, eu tava pesquisando sobre pautas pra gente gravar, eu até gravei com a Bruna, sobre teorias do multiverso. Sim, eu ouvi esse episódio, vocês falaram do Homem de Taurid e tal, mas o Homem de Taurid ele é 100% fake, assim. Tipo assim, pode ser que seja real, pode ser que seja real. Não é real, não. Eu sei até de onde ele veio e tal. Quando o cara que escreveu, eu tenho um post lá no Mundo Gump desmascarando a história do Homem de Taurid e tal. O Homem de Taurid é fake, é igual o Bebê Diabo. Eu até imaginei, assim, que fosse falso e tal, ou sei lá, outros Philip Kling espalhados pelo mundo. O Homem de Taurid, ele foi adaptado de um livro de ficção científica, assim. Tem outras histórias também que foram, assim, que elas entram mesmo no imaginário coletivo, na questão mítica, né? Exatamente, e essa do Taured é isso. Ela entrou ali como se fosse um relato realmente de alguém que viajou Não, e muita gente paralelo. acredita. Se você pesquisar na internet pelo Homem de Taured, você vai ver, assim, que 90% dos casos dando como real, assim, um caso como real e tal, que apareceu o Homem de Taured. Taured era um país que tinha um lugar que tá hoje é Andorra, que é onde eu pretendo, para onde eu pretendo me mudar, né? Pra onde, inclusive, um certo político escondeu o dinheiro que ninguém encontra, tá escondido lá. Mas por que Andorra? Por que você quer ir pra Andorra? Andorra é um paraíso fiscal que ele não pertence à União Europeia. Ele é uma cidade, é um país que é do tamanho de Petrópolis, assim. Ele fica ali entre a Espanha e a França. É lindo, é um principado, assim. E é um paraíso fiscal. O cara pode esconder o dinheiro lá, que fica lá, escondido. Tem um dinheiro de uma galera do Corinthians lá, entendeu? Se é que você me entende. Entendi, é claro que então tá escondido lá, Aí você pode... porque de repente uma pessoa viaja, pessoas importantes viajam pra lá, assim, pro seu lugar, que é Petrópolis, assim, no meio lá nos Pirineus, tá ligado? Então, assim, é suspeito, né? Eu não sabia que era paraíso fiscal, quem me contou foi meu pai, que mora na Espanha, e falou, paraíso fiscal, o pessoal tá escondendo grana lá. Tá. Então aí se eu ganhar na loteria amanhã, depois de amanhã eu tô me mudando pra Andorra. Que eu tô ali perto da França, tô ali perto da Espanha, tô com tudo, e aí com minha graninha protegida dos parasitas fiscais. É isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar nessa sementinha do mal. Voltando à sementinha do mal. Aí o que acontece? O Notícias Populares, cara, era um jornal que ele era voltado, assim, pra notícias de crime, entendeu? No Rio de Janeiro aqui, ele tinha um concorrente que era o Povo. E tinha a Notícia também, que eram dois jornais da mesma linha, assim, da mesma laia, né? Que eles pegavam os caras, assim, fotografavam. Na capa do jornal já era um cara desovado, sem olho, tá? Totalmente, assim, às vezes com órgão sexual dentro da boca, assim, na capa do jornal, tá ligado? Morre com tiro de 12 na cara e mostra a foto do cara com tiro de 12. Um buraco na cara, cheio de mosca, assim, a parada assim. Você ia pra escola, cara, não dava pra não passar e não parar na frente da banca, você já chegava assim, já tinha que tentar encontrar lugar na frente da banca, que geralmente é uma pequena multidão da galera que tá indo pro trabalho, parada na frente da banca, só olhando as notícias bizarras que tinha nesses jornais. Eles eram viciantes, cara. Eu vou te falar que meu primeiro contato que eu tive com esses tabloides aí foi justamente em salas de aula. Porque os amigos meus levava, né? Era barato, exato. Cara. Ele era barato. É tipo, como se fosse R$1, R$2, sacou? Isso. Ele era barato. E outra coisa também, ele tinha meio que um tripé, né? Ele tinha a violência pra caramba. Ele era praticamente uma novela das 8. Ele tinha violência pra caramba, ele tinha sexo, que ele tinha um apelo sexual violento, pelo menos do Rio. Sempre tinha, assim, Enoli Lara, transei com 7 caras, e ela conta detalhes, entendeu? E tinha coisas assim. Um pouco da política local, entendeu? Coisa de vereador, que jurou outro de morte, briga, não sei o quê. Um tempero, assim, de política local, e muita violência e um apelo sexual ali, embutido, né? No do Rio, ele não vinha com essa coisa do bizarro, do insólito, não. Ele era mais focado realmente na violência, porque o Rio dispensa comentários, né? Pois é, eu ia falar isso agora, mas deixa quieto. Então, assim, ele focava mais nisso aí, guerra de facção e tal. Eu sinceramente, eu não entendo porque esses jornais, assim, meio que acabaram.
porque eles tiveram um auge, assim, né? Nos anos 80, parece-me que foi o auge desses produtos e tal. Na década de 90 ainda tinha alguma coisinha, tinha um restinho, mas era bem mais light. Na década de Era 80 mais que o light, bicho foi pegava. diminuindo. No 80 foi impressionante, cara. E aí você tinha esse jornal, que era o Notícias Populares, na região de São Paulo ali. Ele ficou famoso justamente pelas coisas fakes, né? E coisas bizarras e tal. E você vê, esse jornal aí, ele meio que... Ele lembra o que o Orson Welles fez no Guerra dos Mundos, né? Porque o Orson Welles, vocês sabem, né? A gente que gosta de ufologia tá cansado de saber dessa história. O cara, ele era um apresentador de rádio e tal. Ele pegou a história do H.G. Wells, que é o George Wells, né? Que escreveu em 1898, ele escreveu Guerra dos Mundos, que é uma história que a Terra é invadida por alienígenas, trípodes, né? Que tem 3 pernas e começam a matar todo mundo e tal. E o cara dramatizou isso. Só que o que aconteceu antes dele dramatizar, tava passando uma coisa de música clássica, um balé, um troço chato. Que eu acho que ninguém tava ouvindo, tá ligado? Quando acabou o negócio do balé, ele entrou com aviso de que seria uma dramatização e tal, não sei o quê. Mas a galera efetivamente começou a assistir o programa, ele já tava transmitindo, né? E era uma transmissão, assim, realista. Como se ele fosse um cara do rádio. Então, as pessoas estavam trocando no dial ali e de repente caíram nele gritando que estavam sendo atacados, gritaria, explosão. E aí deu um pequeno pânico, assim. Pequeno pânico, deu um pequeno pânico. Mas, então, até esse negócio do pânico, eu acho que ao longo dos anos, passados anos, foram meio que enfeitando um pouco o tamanho do pânico que deu, sabe? Eu acho que não foi tanto quanto falam, assim. Eu acho que há uma propaganda aí, um interesse pra tentar justificar o negócio do sigilo ufológico e tal, não sei o que. Usa um pouco essa história aí, entendeu? Ah, tá. Que foi um pânico generalizado, mas não foi tanto, não. Não foi tanto, não. Foi uma coisa mais localizada, até porque o alcance rádio daquela época. Então, assim, não me parece. Eu já vi um documentário meio que desconstruindo um pouco essa história de que, morreu gente pisoteada nas ruas, teve roubo, entendeu? Foi um negócio, deu um princípio de pânico, mas logo depois também já se ligou que era programa de rádio, né? Porque tanto na hora que você falou aí que deu um pequeno pânico, eu falei, pequeno pânico, porque pra mim, das coisas que eu sei desse caso aí, é que foi uma zona na cidade, carro batendo, gente fartando, morrendo, aquele negócio da parada, pessoal jogando tijolo na vitrine do supermercado e saindo, saqueando. Então, dá uma sensação de que era isso e tal. Os jornais, eles fizeram chamadas, assim, bem popularescas de que espalha o terror nos Estados Unidos, mas assim, não foi efetivamente, quando você vai olhar de perto e tal, foi eu acho que foi um uso de uma situação, que os caras passaram a usar essa situação aí pra dizer que se confirmar o negócio do ET, vai dar isso aqui de novo, entendeu? Ficou um negócio meio assim. Tá, mas aí o que aconteceu? Então você tinha esses produtos de mídia que de vez em quando eles impactavam assim uma parcela da sociedade, né? Muitas pessoas que já estavam acostumadas com notícias estranhas, já meio que sabiam daquela parada, mas assim, tem sempre uns faixa branca, né? Eles vão e pegam aqueles negócios, cara, e aí viam na capa do jornal, eles acreditavam piamente, e aí o negócio, anos 70, assim, as pessoas eram meio mais inocentes, eu acho, entendeu? Então, quando os notícias populares, eles estavam ruins de grana, assim, eles estavam passando por um aperto financeiro e tal, foi quando os caras criam essa ideia de, porra, nasce o diabo em São Paulo, entendeu? E botam, assim, na capa do jornal essa. Deliberadamente, cara. A capa mostra o nenenzinho assim, com uma sobrancelha de Ming, assim, e 2 chifrinhos. Foi assim, cara. Então, a notícia que ele impactou, assim, que foi isso, né? Na capa do jornal, eles botaram gigante, assim, né? Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres e rabo e falando. Ô Kling, você falou que o bebê nasceu falando. Um tempo atrás, isso não tem tanto tempo assim, cara, em vista dessas notícias, mas tô falando ali, sei lá, início dos anos 2000, por aí. Essa história reapareceu, não vamos voltar e contar a história toda, mas a história apareceu requentada e diz que o neném nasceu, o bebê diabo nasceu, aí as enfermeiras tudo pegaram assim e falaram assim, nossa, que neném feio. Aí o neném olhou pra enfermeira e falou assim, feio? Feio vai ser o que vai acontecer, vai morrer um tanto de gente, não sei aonde. Faz uma previsão de alguma praga, né? Aí o que rolou, cara? Ia ter um show do Calypso, não sei aonde. É mesmo, cara? E segundo a previsão desse neném aí, aconteceu uma tragédia com aglomerado de gente, cismaram que era no show do Calypso.
E não foi ninguém, cara. Esse show deu um puta preju. Aí falhou, assim, por causa da história. É um boato, né? Foi um boato. Sim, e fudeu o cara, porque o cara tomou um puta prejuízo e quebrou, Nossa, porque o Calypso era caríssimo. Uhum. Esse show, se eu não me engano, eu posso até procurar depois, acho que foi em Belo Horizonte, em torno ali de 2001, 2002, sacou? E foi uma história que correu todos os jornais, que o empresário foi no jornal, deu uma entrevista lá, falando que boatos acabaram com o evento dele, que não sei o que e tal. Cara, olha que trem bizarro. O boato, ele o que acontece, né? Ele tem um poder de migração viral, né? Violentíssimo, né, cara? Mas por que aí isso que me interessa, assim, a mecânica disso, eu acho muito interessante do ponto de vista psicológico. Por que alguns boatos, eles conseguem tração e outros não, entendeu? Por exemplo, que notícias populares, você tem aí a mulher que transou com a tartaruga, engravidou da tartaruga, né? Tem essa. Existe essa. Cara. Essa não pegou tanto, cara. Eu acho o Bebê Diabo sim, né? Eu acho que a história do Bebê Diabo, ela deu muito certo. Não sei se você tá ligado no Satanic Panic. Já ouviu falar do Satanic Panic? Ô, Kling, eu já ouvi falar isso por alto, mas se você me perguntar agora o que é, eu não sei. Tá, então é o seguinte, eu vou resumir. Então, o Pânico Satânico, né, ele foi um fenômeno cultural, assim, que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Ele começa aí por volta dos anos 60 e vai até os anos 90. Ele foi um período, assim, que deu uma histeria generalizada lá e que se acreditava, tinha aquelas religiões e tal, mormons e tal, e novas religiões neopentecostais surgindo lá nos Estados Unidos, forçando muito na questão do demônio, do diabo, da vinda do anticristo e tal. Então, as pessoas lá começaram a sofrer uma histeria de que cultos satânicos, né, estavam secretamente se infiltrando na sociedade e estavam corrompendo os jovens com atividades malignas e tal. Isso aí vem muito daqueles filmes do Bebê de Rosemary, do Vem, Exorcista. exatamente. Então, durante esse período, você tem uma série de acusações, né, de história de abuso infantil, de sacrifício humano, prática de magia negra, um monte de comportamentos bizarros, assim, são associados aos cultos satânicos. Quando o surgimento do RPG, por exemplo, foi acusado de ser satanismo e tal. Então, a mídia, né, ela percebeu nesse momento, ela aproveita. Então, ela traz aí uma série de filmes, né, tem o Exorcista, vem o Bebê de Rosemary, vários filmes nessa linha que aparecem, vários livros, você tem a literatura pulp aí. Esse negócio meio que começa lá na literatura pulp mesmo, e ela vai se espalhando, ele vai ganhando cada vez mais tração. O cidadão norte-americano, né, a gente sabe que ele é meio neurótico, né, um pouco neurótico. Quando encaixa, assim, a parada na mente deles, desperta uma loucura, assim, cara, um pânico mesmo. E eles começaram a ter certeza absoluta de que... E tinha pessoas desaparecendo, foi o período que tinha os assassinatos do Zodíaco acontecendo nos Estados Unidos. Havia realmente toda uma cama preparada, um cenário apropriado, assim, para que as pessoas ficassem desesperadas, né? Então, isso ganhou o nome de Satanic Panic, entendeu? Geralmente ele é lembrado como esse medo irracional e como a desinformação, né, pode ser levada a uma sociedade a afetar a vida das pessoas, porque pessoas, assim, se trancaram dentro de casa, pessoas não saem mais na rua, e efetivamente foi um pânico social, assim, muito grande, que foi se espalhando pelos Estados Unidos. E aí, cara, o que acontece? Ele começa lá nos anos 60 e tal, e pega aí essa faixa grande, 10 anos depois ele começa a chegar no Brasil, né? Então você tem esse reflexo que vai acontecer, e aí, cara, o Bebê Diabo, ele meio que cai como uma luva aí nesse período, né? Porque o Notícias Populares estava indo mal, e aí eles aproveitam o negócio, pega a onda dos filmes da profecia, né, que sai em 76, o Bebê de Rosemary sai em 68, e o Exorcista 73, então você vê que era nos anos 70 ali o forte, né, ele vai até a profecia, vai lá em 76, então no Brasil ela chega lá por volta do 1980, e vai se espalhando, então os caras lançaram essa do Bebê Diabo, e deu um sucesso, cara. Deu um sucesso absurdo, cara. Cara, os jornais da televisão da época citavam, tinha um Aqui Agora, isso já era na década de 90. Eles requentaram essa história também. Não, porque tinha dado muito certo, cara. Porque, ó, pra você ter uma ideia, o Notícias Populares, ele tava com uma circulação de 70 mil exemplares. Ele foi pra 150 mil, cara, depois do Bebê Diabo. Todo mundo queria saber o que... E o seguinte, cada dia... O Bebê Diabo aparecia em um outro lugar de São Paulo. Ele andava. Aparecia no telhado, mais testemunhas. Escola. Exatamente. Ele nasceu no dia 11 de maio de 75. Foi o dia que nasceu o Bebê Diabo em São Paulo. E aí ele vai embora, ele vai acontecendo. E novos detalhes vão sendo agregados na história. O pai do Bebê Diabo aparece, né? É um homem que nunca tirava o chapéu, que aí as pessoas começam a imaginar que ele não tirava o chapéu porque ele estava ocultando o chifre, né? Sim, inclusive essa história, ela cruza com uma outra aqui da região de Belo Horizonte, que é o Capeta do Vilarinho. Você conhece essa história?
Não conheço, não, cara. Pode ser um eco aí, né? Sim, ela é um cruzamento da história do Bebê Diabo. Porque conta a história que tinha um bairro aqui. Não é. Cara, é um bairro mais afastado de Belo Horizonte, é Venda Nova, sacou? Região metropolitana. E lá tinha uma quadra que rolava sempre uns bailes, final de semana, chamava Quadra do Vilarinho. Então eu reunia lá com música, pagode e tal, a pessoa ia lá pra dançar e tal. E começou a aparecer um cara lá que dançava super bem. Todas as mulheres ficavam loucas pra dançar com ele. E ele era um cara assim super bonito, super bem vestido e tal. E ele usava um chapéu e ele nunca tirava o chapéu. E um dia ele dançando com uma mulher lá e tal, o marido chegou lá e encarou ele, que tava com ciúme, na hora que empurrou ele, o chapéu caiu e o cara tinha 2 chifres. Ah, sim. Então é bem na linha. E aí ele foge, né? É bem na linha do Boto também, né? Que tá sempre o cara que aparece numa festa e tal. Aí o baile inteiro parou assim, ficou olhando pra ele riu assim. O rabo apareceu ali e tal, viram que ele tinha rabo também. E ele falou assim: eu já consegui o que eu queria, meu filho está vindo. E sumiu. Aí o pessoal já começou a ligar que o Bebê Diabo era filho do capeta do Vilarinho e tal, sacou? Porque o Diabo do Vilarinho, ele é meio que, eu acho que ele é baseado nas lendas do Diabo da Festa, né? Que, geralmente, isso aí veio, se não me engano, de Portugal, que era uma pessoa desconhecida no meio de uma festa e alguém nota, assim, uma parada diferente. Pode notar o rabo, pode notar que às vezes ele tem um pé de bode, entendeu? E aí o cara foge. Sempre assim, no final ele foge. A ideia que eles passam é o seguinte, que o diabo tá ali, tá circulando entre as pessoas, né? Ô Kling, o negócio era tão bizarro que começou a aparecer mulher, apareceu uma mulher no jornal, só a silhueta dela, a voz dela modificada, e ela jurando que ela dançou com o cara. Eu dancei com ele, e apareceu uma marca nas minhas costas, com aquela voz modificada e tal. Você criança vendo aquilo, você se cagava, velho. Total, Satanic Panic. Aí, cara, olha só, pra você ter uma ideia como é que o negócio foi foda, ele vendeu o jornal, todo jornal tem encalhe, né, tu sabe, né? Esse, quando ele deu o Bebê Diabo, cara, ele praticamente não teve encalhe. Desse volume todo que eles fizeram, cara, só sobrou 8 jornais. Cara, esse jornal deve valer uma grana hoje, hein? Esse jornal deve valer uma deve graninha. valer. O jornal do Bebê Diabo deve valer um dinheiro pra colecionador, cara. Porque, pô, você vê, cara, ele esgotou, ele praticamente esgotou. Ele tinha 8 jogos, só sobrou 8 exemplares. No Mundo Gump lá, eu vi que você tem uma matéria gigante lá sobre a saga do Bebê Diabo, com várias capas desse jornal, com essas matérias que a gente falou. Tem um monte de capa. E eles viram que deu certo, cara. Eles ficaram ali, cara. E aí, como era só notícias populares que cobria a história, porque obviamente a história era ficcional, só eles cobriam. Então todo mundo queria só comprava os... Aí, pô, cara, deu certíssimo assim o negócio. E aqui, você tem esse jornal inteiro lá no Mundo Gump ou só as capas? Cara, não, acho que só tem as capas, cara. Não tem ele inteiro, não. Nossa, como que eu queria ler essa matéria. Eu acho que não. Mas é capaz de ter ele nos arquivos da Biblioteca Nacional, cara. Sabia? É capaz de ter. Hein? Tem que dar uma procurada. É capaz de ter, sim. Imagina você pesquisando lá e na sua lista lá de pesquisa do Arquivo Nacional, você tá procurando Bebê Diabo. Oh, no. Chicago. I love this song. I command you in the name of Lucifer to spread the blood of the innocent. Oh my God, Chicago kicks ass. That was awesome. E aí o seguinte, aí o Bebê Diabo, todo mundo só falava do Bebê Diabo nas ruas, né? O jornal tava vendendo sem parar. E como não tinha código de ética naquele tempo, cara, ele inventava na caruda mesmo, e soltava e metia bronca, sabe? Algumas paradas eram tipo ilustradas, assim, era desenho, e a galera tomava aquilo ali como real, entendeu? E aí, assim, aí chegou um ponto que eles precisavam botar conteúdo, né? E botar informação. Então eles foram criando, assim, o bebê causava descargas magnéticas negativas nas pessoas. Uma pessoa que via ficava maluca. Foi assim, cara. Eles foram fazendo, entendeu? Então até aí começava uma história oferecendo duas hipóteses pro capeta nascer, né? A primeira era o seguinte, que uma mulher tinha sido convidada para participar de uma Semana Santa. A mulher estava grávida e tinha sido convidada participar de uma procissão da Semana Santa. E aí ela bateu na barriga afirmando: eu não vou enquanto esse diabo não nascer. E aí, pô... Ai, caralho. E ela tinha falado assim: por causa desse diabinho eu não posso dançar. E aí teria acontecido isso. E a outra seria o tal fazendeiro misterioso de Marília, que teria chegado, aquele que não tira o chapéu, entendeu?
Que seria o tipo Que não do Capeta tirava o Vilarinho. chapéu por nada desse mundo, exatamente, que seria o pai da criança, né? Aí tem a notícia aqui, ó, que o bebê diabo arranca opiniões. Aí o cara fala: a história do operário José Ceridônio Silva teria contado em uma delegacia de que o bebê diabo teria batido, que o bebê diabo tinha roubado a carteira dele. Causou polêmica em Cubatão. Muitos acreditam que o operário deveria, no momento do furto, estar completamente bêbado e que o álcool fez com que ele visse a imagem do bebê diabo. Outros já acreditam na história do Celidônio. Aí eles falam na página 3, eles dão opinião de que eles não acreditam. Inclusive, acusam o jornal de ter dado a notícia na edição anterior. Como não distorcemos os fatos, olha como é que eles são canalha. Como não distorcemos os fatos, mostramos a íntegra de tudo que eles pensam sobre o bebê diabo. Cara, tem uma capa que tá assim, ó: demônio faz a primeira vítima. Viu o bebê diabo e ficou louca. Aí a matéria tá assim na capa: essa mulher teve de ser internada devido a uma possessão satânica. Leia mais na página 7. Isso. Não, e foi assim, cara, começaram a aparecer um monte de maldades, né, que o Capetinha fez. Ele andou nos telhados da cidade, ele enlouqueceu essa mulher, ele acabou com um ritual umbandista, assustou um taxista, ele pediu pro taxista levar ele pro inferno. Os caras, cara, eram muito criativos pra inventar as maluquices, cara. As matérias, jornal: bebê diabo nos telhados das casas do ABC. Procissão expulsará bebê diabo. Não, e aí você vê que tinha o gato, tinha o gambá, tudo passou a ser a culpa do bebê diabo, né? Qualquer barulho no telhado virava o bebê diabo, cara. Velho, é impressionante o nível de bizarrice. E, cara, depois começou, parece que a onda do bebê diabo deu uma baixada, eles começaram a tentar lançar nova moda. Não, aí eles lançaram a caçada ao bebê diabo. A caçada, né? Aí teve o Zé do Caixão, cara. O Zé do Caixão se ofereceu pra acabar com o bebê diabo. Uma clínica particular se ofereceu pra exibir o corpo do bebê diabo pra quem fosse maior de 18 anos. Tinha que usar um crucifixo pra poder ir ver o bebê diabo, né? E eles não se responsabilizavam por possíveis possessões demoníacas que poderiam ocorrer. E as pessoas foram ficando, cara, loucas naquilo ali, cara. Cara, como uma parada dessa viraliza, assim, as pessoas acreditam e... Saca? É como se fosse as correntes do Zap Zap da época. Isso aí. É isso mesmo, cara. Era o Zap Zap da época, esse jornal, assim. E um falava: viu aquele aí, o bebê diabo apareceu em tal lugar. Aí agora apareceu em Guarulhos. E foi assim, cara. Ele foi espalhando. Eles colocavam muito nome de gente, assim, que não existia, mas davam um ar de autoridade pra pessoa. O artigo fica mais crível. Aí, de repente, tinha uma matéria assim: médico cardiologista formado em Harvard, fulano de tal, afirma: bebê diabo esteve na minha sala. E você vai ver, o cara não existe. Não existe, ele inventava, era tudo inventado mesmo, tudo inventado. Aí eles começaram a falar o seguinte: aumentam adeptos de Satã em São Paulo, 50 mil pessoas já adoram o diabo. Então foi um negócio assim. Aí nesse jornal, inclusive, tem lá embaixo, pequenininho assim: o bebê diabo foge para o Nordeste, que eles estavam tentando expandir. Ai, caramba, velho. Foi um bom negócio, né, cara? E depois que a onda do bebê diabo deu uma caída, eles tentaram outros bebês idiotas também, né? Tem uma capa aqui assim, ó: vive com energia do sol e de raios. Bebê atômico nasceu em São Paulo. Fizeram o bebê, tentaram falar, pô, o bebê diabo. Que tinha também o negócio do Day After, o medo da bomba atômica, da energia atômica naquele período ali e tal, Guerra Fria e tal. Eles tentaram meter o bebê atômico também. Mas nada foi igual ao bebê diabo, cara. O bebê diabo, ele foi violento mesmo. Tinha pessoas, assim, tentando caçar efetivamente o bebê diabo, cara. E por isso que eu acho que os caras começaram a ficar preocupados, cara, de alguém acabar matando um neném aí pra falar que era o bebê diabo, tá ligado? E eu acho que os caras podem ter ficado cabreiro, assim, de o negócio sair do controle, assim. E aí eles inventaram essa história que o bebê diabo tinha mudado pro Nordeste. Tinha fugido pro Nordeste, porque tinha várias pessoas tentando sequestrar pra queimar ele vivo. Porque, cara, um doido, cara, em surto, ele entra numa de que viu o bebê diabo no colo de uma mulher, ele toma aquele neném, ele taca fogo no neném, cara. E depois tem um corpinho carbonizado, a população vai acreditar, cara. É um negócio perigoso, meu irmão, mexer com esses negócios. Eu não vi aquele doido que tentou querer me matar, que fez ameaça de morte com o negócio do ET do Juca, pô. Tem doido, cara. Parece, minha mulher morria de medo, justamente por isso, que um cara pode surtar na parada, né? Todo mundo achando graça, mas um cara ali no meio, ele tá em surto, ele pega aquilo ali. Imagina, Kling, se um dia te sequestram e liga pra sua
mulher e pede resgate que você entregue o Juca. Não, e outra, começa a me dar porrada pra eu falar onde é que tá o Juca, né? E aí eu, pô, não existe, como é que eu vou? Vou apanhar até morrer. Você fala pra ele que tá naquela caverna do militar lá, que você entrou no bunker lá. Fala, tá lá, dá um jeito de entrar lá. Pois é. Não, tem que, não, esses caras assim, você tem que explicar logo, inventar logo. Aí o único jeito é você inventar. Aí você tem que falar, não, pô, isso aí um agente veio, levou o Juca pra tá lá na área 51. Não tem jeito, tem que entrar na maluquice do cara. Falando em entrar em maluquice, eu quero só te pedir um update dessa história toda aí, que você foi Desculpa, você não foi ameaçado. Você foi citado ali pela Lisa Moulton, né? Ah, tá, da titia, né? Isso, da titia ufológica lá do History Channel, que o Juca era real e você era ela entrou entrou numa de que aquilo ali era real. O que aconteceu o seguinte, ela tava fazendo umas lives lá, e aí ela tava mostrando lives que as pessoas pagam, né? E aí ela mostrou lá umas imagens e tal, que ela dizia que um informante dela, lá da CIA, lá dentro da militar lá e tal, secreto, tinha vazado pra ela imagens e tal. Entre as imagens que ela apresentou, tem a capa de um jogo do PlayStation. Entendeu? E aí, cara, ela apresentou o meu Alien como real, assim. Aí eu falei que não, que alguém viu aquilo, me avisou, tá usando o teu ET lá. Aí eu entrei lá, falei que não, que tal. Apagaram meu comentário. Depois ela ficou falando que era impossível, que alguém fazia aquilo e tal, isso aqui. Aí eu mostrei o passo a passo e tal. Aí, como ela ficou meio que encurralada, sem ter o que falar, ela começou a falar que eu era um agente da CIA, né? Mas isso deu alguma coisa depois dessa história toda? Deu mais nada. uma? Como morreu? Porra, a mulher já ganhou o Emmy, né, meu irmão? De alienígenas do passado e tal. Então, muito famosa, tem um prestígio violento. Era uma boa pesquisadora também, com o negócio da mutilação de gado e tal. Eu nem sei por que ela entrou numa de falar isso. Eu não sei também se ela não estava sendo usada por alguém da desinformação, entendeu? Pra ridicularizar ela, e ela, porra, entubou aquilo. Mas o fato é que ela ficou com raiva, falou que era impossível uma pessoa fazer o relato de... Porque, quem vai ter grana pra, porra, usar um guindaste pra levantar a nave? Mas, pô, era tudo Photoshop. Ela achou que a foto era real. E aí ela ficou com muita raiva daquele negócio e tal. E aí ela chamou um psíquico. Um cara lá que fez a viagem astral e falou que, na verdade, aquela imagem era real e que tinha sido um acidente que aconteceu na Amazônia. A nave foi derrubada com um raio laser, parece, e tal. E tinham vários seres dentro da nave. E aí ele alegou que era isso. Aí, em homenagem a ele, eu fiz uma outra história contando como é que foi, como a nave caiu lá na Amazônia, derrubada com raio laser, e tinha vários aliens e tal. Inclusive, tem a foto do helicóptero levando o pedaço da nave do Juca, né? É o Vimana peruano. Eu vou deixar linkado pra galera na descrição do episódio. Mas é sempre contando que é ficção, que é uma história ficcional. Inclusive tá no meu novo livro. Eu escrevo vários livros, né? Então tem 25 livros publicados. Caramba! Esse último agora, que é da coleção Devaneios, tem essa história. Tem umas fotos e tal, dos aliens mortos dessa operação. Os caras resgatando a nave no meio da Amazônia. E aí o cara conta detalhes dessa operação e tal. Mas em homenagem lá ao psíquico dela, que falei, vamos fazer uma história pra encaixar, né? Já que a gente saiu do bebê diabo e entrou na ufologia, eu queria te perguntar uma coisa, sua opinião sobre essa parada toda que tá rolando nos últimos dias aí, do cara David Grush vir lá no Senado dos Estados Unidos e falar que tem corpo, tem nave e tal, não sei o quê. O que você acha disso tudo? Eu acho sensacional, cara, mas assim, é aquele negócio, né, a gente tá com a plaquinha do eu já sabia, né, porque se fala disso há quantos anos, né, pra galera da ufologia. Pra muitas pessoas isso é uma novidade, né, oh meu Deus, temos naves então, seres não humanos e tal. Mas assim, a gente meio que tá aí, né? A gente tá falando isso aí, rindo no amarelo há quanto tempo, né? Agora, por que os caras resolveram agora? Eu acho curioso, né? Parece que houve uma ordem, tipo assim, 2023 é o ano que a gente começa a liberar. Começou o ano com perseguição de caça e tal, lá, a nave sendo derrubada no Lago Huron e voando sobre o Lago Michigan, né? Tem aquela coisa de, derrubamos, mas não sabemos o que é, nós não encontramos pedaço. Porra, como assim, né? Tipo, não tem vídeo. Não tem vídeo. Umas alegações, assim, fecharam espaço aéreo. Quer dizer, efetivamente aconteceu alguma coisa. Fecharam espaço aéreo, pô. E fechar espaço aéreo nos Estados Unidos, lá tem avião pra caramba. É um negócio que causa um transtorno. E aí, você tem essa coisa. Aí, 6 meses depois, começam a vir essas notícias de que, vamos testemunhar diante do Congresso. Congresso ou Senado, não sei, né? Testemunharam lá e parece que com essa nova lei que vai liberar as informações
informações, pretendem, né, liberar informações, mas aí você já tem a CIA correndo por fora ali, né, tentando impedir. Então você tem uma briga aí. Tá claro pra mim que tem uma briga muito grande de pessoas que querem que libere, pessoas que não querem que libere, que querem que mantenha o sigilo, né? Tá, é divertido de assistir, né, essa coisa, mas assim, a gente que tem contatos com militares e pilotos e tal. E, pô, o fenômeno vários países do mundo já reconhecem o fenômeno. Só os americanos que ficam lá negando. Acho que eles têm medo daquela população doida ali, né, cara? O histórico deles é muito bom. Mas aqui, olha só, já fica o convite e já fica a dica aí pra gente dar uma pesquisada nisso. Cara, quanta história absurda que a gente escutou aí envolvendo ufologia e tal, que a gente jurava que era teoria de conspiração, e aparecendo isso tudo aí, a gente descobre que não é. Vai ser um choque pra muita gente, né, cara? Ó, nós vamos voltar então aqui e nós vamos abordar essas teorias conspiratórias todas aí, que com as notícias recentes, elas podem não ser teorias conspiratórias, hein? Fica a dica. Não, e aí começa, a gente fica assim numa dúvida, cara, tipo, até onde é o bizarro, né, cara, da parada. Aquelas coisas, aquelas histórias de ufologia que geral descarta, tipo, eu também descarto, aquelas paradas de, o cara botou o clone, o caso Mirassol lá, né, que a gente falou aquele dia, o cara botou o clone, o pai e a mãe ficaram cuidando do clone do cara, quando ele tinha sido levado para outro planeta e tal, não sei o quê. Porra, imagina, cara, entra numa parada dos caras falando, não, eles clonam as pessoas. Aí, cara, quer dizer então que aquela parada, né? Pô, quer dizer então que aquilo tudo que a Carol Capel fala é verdade? Cara, olha só que bizarro. Eu gravei o caso Cláudio com o Lauro, o pessoal até já escutou que o episódio já saiu tem algum tempo. E no caso Cláudio, que aconteceu em 2008, os oficiais envolvidos ali relataram que eles avistaram seres de luz que eram meio translúcidos e tal. Mas num boletim de ocorrência, ele fala, inclusive, que ele não tinha certeza se eram pessoas mesmo ou se eram projeções holográficas de alguma coisa ali. Na audiência lá do Senado, o David Grush falou que eles estão estudando um negócio que chama princípio holográfico, que basicamente é isso. São imagens projetadas ali que interagem com a gente aqui, e as imagens também podem interagir, mas de fato não estão lá. Então, essa notícia aí que o David Grush falou, essa informação que ele deu, faz o caso Cláudio ser muito mais real do que ele já imaginava que ele fosse. Meu ponto é esse. Quantas coisas em cima disso aí não vão confirmar agora coisas absurdas que a gente discutiu aqui, rachou os bicos e falou assim, imagina! A gente vai descartando porque é tão louco, é tão insano, é tão bizarro, cara, que igual aquele cara que reclamou quando eu vim no programa aqui, né? Falando que a gente tava tratando com descaso, sei lá, zoando, né? Teve um cara que reclamou, né? Sim, tem. Mandar um abraço aí pra ele. Estão falando do bebê diabo aqui hoje. Pois é, pros descrentes aí, abraço. Mas sempre tem um que reclama e fala que a gente tá tratando com deboche e tal. Cara, o Mas caso assim, eu concordo com ele, cara. Mas o caso foi assim, a gente não tem culpa. A gente tava tratando o quê? Casos bizarros. Tem bizarro, cara. Tem caso bizarro, cara. Tem caso bizarro. O caso é assim, a gente não pode fazer nada. O cara comeu a teta do ET. O que eu vou fazer, cara? Ai, caralho. Acontece coisa doida, cara. E aí, a gente tem que contar o caso como ele é. Não posso dourar a pílula. Não, vou parecer sério aqui. Eu vou falar como é que eu vou falar de um cara que comeu a teta do ET? Sério? De maneira séria, cara. Não tem jeito. Tem jeito. Igual que eu vou falar do bebê diabo e tal. Que é o seguinte, depois do bebê diabo ainda teve o menino peixe também, que a gente ainda vai falar, né? Como é que foi essa do menino peixe? Nasceu o menino atômico, né? O bebê atômico e nasceu o bebê peixe também. Putz, eles cara. tentaram emplacar, cara. Eles tentaram emplacar. Deu tanto certo que eles foram tentando emplacar. O bebê peixe daria mais certo se fosse no Amazonas. Ele tá por causa da linha do boto, sacou? Pois é, cara. Eu não sei bem como é que é o bebê peixe, cara. Teve o caso da mulher que engravidou da tartaruga, né? Mas o bebê peixe foi... Eles pegaram, tipo, tentando nesse caminho aí, né? De seguir o bebê diabo. Mas eu acho que ele não placou muito não, o bebê peixe. Cara, eu fico imaginando como é que seria a cena do ato em si da mulher com a tartaruga. Cara. Né? Que diabos essa mulher fez com essa tartaruga? É exatamente o que ela fez. Traumatizou a tartaruga pra sempre. E aí, cara, você vê, hoje se fala muito na questão da fake news e tal, mas isso aí é a gênese, né, cara? A fake news vem de quanto tempo, né? Ela só não tinha o alcance que ela tem hoje, porque hoje, com, sei lá, uma fake news sai de manhã, de noite ela tá no jornal viralizada. Antigamente Exatamente. Demorava mais, mas hoje em dia é muito rápido. É que assim, o negócio, eu acho que as pessoas agora, mais recentemente, elas começaram a se tocar da existência da fake news. Porque naquele tempo ali, os caras, tava no jornal, era real, cara. Era verdade, entendeu? Era o que você minha avó acreditava. Se tava escrito em algum lugar, minha avó acreditava, cara.
É tipo hoje, tá na internet é real, né? Era real, pra ela era real. Tá no livro, é fato. Mas eu não tiro a razão dela, não. Naquela época, Eu lembro que eu era muita pequeno, coisa. cara. Eu lembro do meu pai me contando, me falando isso, falando assim: não é, tá no livro não significa que seja verdade. Pra mim, cara, se tava no livro é verdade, meu irmão. Era atestado de realidade. Tá no livro, cara. Pois é. Entendeu? E muita gente cresceu assim. E aí teve aquele Coca da Boa, o Mr. Manson fazendo um monte de doideira, cara. E a galera acreditando, né? Começou aquele The Onion, aquele jornal que só tinha coisa maluca. Muita gente acreditava, né? E ele expunha também assim, uma certa hipocrisia dos meios de comunicação, que é o negócio de um copiar o outro. Explicitava esse problema, assim, do meio de comunicação. Copiar não tá nem aí. Pega e copia e joga pra frente. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é, no filme MIB, tem uma hora que eles querem saber o que aconteceu, quem caiu na Terra, o que aconteceu lá e tal. E o Jay para lá na banca. O Kay que é o... Como é que ele chama? É o... Tommy Lee Jones. Ele para na banca, compra lá uma porrada de tabloide, começa a ler e tal. O Will Smith vira pra ele e fala assim, cara, o que você tá fazendo lendo essas porcarias? Isso é tudo falso. Ele fala, não, essa é a nossa fonte mais confiável de eventos ufológicos. Aí ele pega o jornal e fala assim, tá aqui, ó. Aí a mulher fala assim, barata come meu marido. Ele fala assim, achamos nosso alienígena. E eles vão lá e é real. E era, o Barata tinha entrado no corpo do marido, né, cara? Inclusive é muito bom, né, cara? A interpretação daquele cara é muito bem feita, cara. Parece que a pele dele tá solta e que o bicho tá dentro dele mesmo, cara. Tem hora que eu paro pra viajar, assim, que MIB fala de muita coisa que, putz, cara, faz todo sentido. Sério que faz. Eu gosto muito, cara, do MIB. Então é isso, essa foi a saga do Bebê Diabo e outras historinhas que não tiveram o carisma do nosso amiguinho dos infernos, né, Kling? Pois é. E não vingaram. Mas aí deixaram ainda, tem as histórias, né, do Bebê Peixe e tal, e você ainda, se der uma pesquisada na internet, capaz de encontrar exatamente a história do Bebê Peixe, como é que ele surgiu, e o Bebê Atômico, né? Exatamente. E pra poupar o trabalho de vocês, não vai ter matéria completa, mas lá vocês podem ter um vislumbre dessas bizarrices. Mundo Gump. Eu vou deixar o link dessa matéria aí da saga do Bebê Diabo, com várias capas de jornais da época lá, pra vocês darem uma olhada, dar uma conferida. Então é só ir lá na descrição do episódio, clicar no link e vai direto. E na descrição do nosso episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma moral pra gente, pra ajudar a manter os 2 episódios semanais, vai ser super bem-vindo. E super bem-vindo também lá no nosso grupo do WhatsApp, trocar uma ideia com a gente, rir dessas bizarrices aí, dessas histórias malucas que de repente não são só histórias. Vai que o Bebê Diabo tá por aí, né? Se quiser.